Já te perguntaram, e aí, você tem certeza da sua salvação? E você ficou pensando, será? Mas será? Se Jesus voltar hoje, agora, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você está salvo? Se passa dúvida, se paira dúvida sobre a sua cabeça, é porque você não tem certeza. A dúvida é o contrário da fé. E o que Jesus veio fazer é trazer para você fé, entendimento, certeza da sua salvação. Jesus ele veio para nos libertar. O fardo dele é leve e o jugo é suave. O problema é que nós temos um primeiro contato com Jesus por meio, às vezes, da religião, da denominação, e lá nós somos doutrinados a nos acostumarmos com aquele alimento mastigado, que já vem pré-mastigado, e consumirmos, nos alimentarmos daquilo que é a interpretação das pessoas que estão à frente das denominações. E nem sempre eles vão nos passar, e eu não falo que isso é unânime, mas na maioria das vezes eles vão nos passar aquilo que é a impressão deles mesmo, e não a impressão do Senhor Jesus e do Deus vivo que enviou o Senhor Jesus. Nós somos pessoas acomodadas naturalmente, somos preguiçosos mesmo. Gostamos de chegar, sentar no banco da igreja, ouvir o louvor, ouvir a palavra, que bom, falou com o meu coração, e vamos embora. Mas e aí? Você tem certeza da tua salvação? E se aquilo que está sendo falado na igreja, ao invés de trazer certeza, traz dúvida a você, te torna um crente morno, uma pessoa que, eu gosto de Jesus, mas será que você tem certeza da sua salvação? Eu tenho certeza, e eu falo por mim mesmo, que isso já passou pela sua cabeça. E você sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas que se dizem crentes e que estão nas denominações, elas são acomodadas, elas são doutrinadas. Infelizmente, na maioria das vezes, não pelo Senhor, não pela vontade do Senhor, mas pela vontade dos homens. Porque se você foi doutrinado pela vontade do Senhor, você tem certeza sim da sua salvação. Não da boca para fora, mas de intimamente, do teu íntimo, do mais profundo da tua alma, você sabe que Jesus é o teu Salvador e que você está salvo. Independente de você ser um pecador, porque nós somos pecador. E Deus, Ele ama o pecador, não o pecado que nos afasta dele. Tudo que a gente vê na face dessa terra de mal, o sofrimento que todos nós, os justos e os injustos, temos, é por conta do pecado. O pecado é o que nos separa de Deus. Mas Jesus nos prometeu, não vamos sofrer para sempre. Ele nos prometeu um reino livre do pecado, onde estaremos totalmente ligados a Deus. E é isso que nos faz felizes. Porque Deus é o nosso conselheiro, Ele é o nosso provedor, Ele é tudo para nós. E Ele enviou o seu Filho para que nós, mesmo sendo pecadores, vivendo num corpo de pecado, num mundo de pecado, pudéssemos ser libertos, habitando e convivendo com o pecado, mas não mais praticando, lutando contra ele. Às vezes, nós praticamos o pecado, não mais intencionalmente ou por ignorância, mas, consequentemente, pelo meio em que vivemos e por esse corpo de pecado em que habitamos. Mas nós não queremos o pecado. Nós lutamos contra ele e nós vencemos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Você tem que ler a Bíblia todos os dias, estudar a Bíblia. E assim, a interpretação dos mestres, dos pastores, dos homens de Deus, você, à luz da Bíblia, retém o que é bom. Porque o teu e o meu mestre, o nosso pastor, é Jesus. Jesus, ele não é homem como nós para pecar e errar. Ele é o Filho de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Aí fala assim, mas ele não é o filho do homem? Nesse sentido, o homem foi criado depois, é criatura. E fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se Jesus é também como característica um homem, e eu até acredito nesta hipótese,
porque ele veio como carne, se fez homem e retornou. Mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, logo, ele também é um homem, né? Lógico, sem entrar nessa... Porque o objetivo da mensagem não é esse. Ele é espírito, mas ele é um homem, formato de homem, mas não um homem como você, como eu. De jeito nenhum. Nós somos feitos à semelhança. Ele é o homem. Jesus é o Filho do homem. Mas vamos lá, voltando. Quando você vai na religião, quando você vai na denominação, eles pregam, e eu vou dar um exemplo, tá? E eles matam os crentes, matam, porque se você tem dúvida no teu coração da tua salvação, você está sendo morto, você é um crente fraco, você se abate ante as lutas, você quando é esmagado, joio e trigo, você está sem semente, porque o que te faz forte é o que Jesus disse para Satanás quando foi tentado. Satanás fala para essas pedras se transformarem em pão, a tua luta, pede para Deus. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O sofrimento que o servo de Deus passa na face dessa terra é para aperfeiçoamento, para a germinação desta semente, que se tornará uma árvore que dará frutos, né, como fala ali na palavra, um a 30, outro a 90, a 100. Então a árvore que cai, a semente que caiu em boa terra deu fruto. Então a semente que foi lançada em nós, a fé em Jesus, conforme nós fomos passando pelas lutas, pelas provações, a fé em Jesus nos tornará uma árvore, uma fonte de água, um manancial que jorra para a vida eterna. E essa árvore, ela dará frutos, e esses frutos são frutos do Espírito Santo, e faz parte do amadurecimento do crente na face dessa terra. Então, meu irmão, o que nos torna forte é a palavra de Deus. Se você estuda a palavra de Deus, ora e vigia, orar e vigiar, ora, busca comunhão com Deus, com o Mestre, e vigia na palavra, você não é um crente fraco, você tem certeza da tua salvação. Quando algum mestre, algum pastor que caiu, ou denominação que caiu, que está distante do Senhor, e o sétimo dom espiritual, o livro do Coríntios fala sobre os dons espirituais, o sétimo dom é o discernimento de espíritos. Você vai discernir isso? Não. Essa não é a voz de Jesus, essa é a voz de serpente que estava no jardim do Éden, com o objetivo de trazer o pecado, matar, roubar e destruir. A dúvida, irmão, é pecado, te afasta de Deus, mas a fé é certeza que te aproxima de Deus. Para ter a certeza, você não pode ser preguiçoso, meu irmão. Você vai ter que se alimentar diariamente da palavra de Deus, a Bíblia, estudar por tua conta, tua busca. Ele diz, buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. O sofrimento que você passa na face dessa terra é um combustível para você buscar isso. E as mensagens que você vai ter são combustível. São combustível não. As mensagens que você vai ter é resultado deste sofrimento, que é combustível para a tua salvação. Então é dinâmica, é lutar. O caminho do servo de Deus é estreito, é duro. Eu vou dar um exemplo agora. Eu frequentava uma denominação, eu me converti lá, eu fui muito feliz lá, mas muito. Eu sinto muita falta da comunhão com os meus irmãos, mas muita. E hoje eu vejo que muitas pessoas estão cegas e fechadas, escravas da religião e da denominação. Eu não digo que a gente não tem que frequentar, mas você ser um escravo da denominação é muito complicado, porque te torna um crente fraco e inseguro. E eu sofri muito, e eu comecei a ter discernimento das mensagens que eu prego hoje, por conta disso, tá? Por conta de estudar a palavra e de ter discernimento de espíritos e falar, não, isso não é possível. E eu sofri muito com essa palavra, porque eu vi esses homens, esses pregadores, essa denominação, como uma referência que se eu tivesse fora dela, eu não tinha salvação, eu era um desigrejado, eu era um membro fora do corpo, e se você cortar a mão apodrece que está fora do corpo. Hoje eu entendo que o corpo está podre e a mão está viva, sabe por quê? Porque a mão é membro do corpo de Cristo. O membro imaterial, material em nós, mas imaterial no sentido de que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, eles estão cheios da semente de Deus, eles produzem frutos do Espírito. Eles não dizem amém para a religião, né? Para aqueles que peneiram mosquito e engolem camelo, que não estão preocupados com a salvação, com a palavra de Deus, adorar a Deus acima de todas as coisas, antes com a sua própria, o seu próprio conforto e reconhecimento.
não se levantando contra os homens, para não perderem ali a função de pastores, mas se levantando contra Deus, magoando e matando as ovelhas dele, com uma palavra como essa que eu vou dizer agora. Tá? Está na Bíblia, em Hebreus capítulo 6, versículo 6. É um assunto bem polêmico, tá? Nós temos que entender o contexto deste assunto. É um exemplo que eu quero te dar de heresia, que é a meia-verdade, e apostasia, que é negar a fé verdadeira. Então, quando você perde a fé, você está negando, você está apostatando, você está deixando, você está morrendo. E quando você pratica a heresia, que é a meia-verdade, isso vai te levar à apostasia. Foi exatamente o que aconteceu com a serpente ali no Jardim do Éden. Ela veio e citou as Escrituras falando em nome de Deus, só que ela falava meias verdades, heresia, até que levou Adão e Eva à apostasia, que foi negar aquilo que era a orientação do Pai. A orientação do Pai é simples, vem para libertar. O fardo é leve, o jugo é suave, é maravilhoso, é simples, é maravilhoso. Jesus, ele salva. Jesus, ele não te exige, porque você, meu irmão, minha irmã, você não tem mérito para ser salvo. A única coisa que você tem que fazer é crer e aceitar, e você está liberto. Você está liberto se você crê em Jesus, que ele é o Salvador, tá? Que ele tomou os seus pecados. Você está liberto. E aí você fala assim, não, eu sou pecador, mas eu quero acertar. Mas vamos lá. Hebreus 6,6 fala assim, mas eu vou ler o Hebreus 6, 4, 5 e 6, para vocês entenderem, tá? Hebreus capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Rapaz, essa palavra, para quem não tem conhecimento profundo, ela gera uma tristeza, um temor. Você está na igreja e você pensa assim, puxa, mas eu pequei, eu perdi a salvação porque eu pequei. Olha a confusão que traz esta palavra. Está na Bíblia? Tá, é a carta de Paulo aos Hebreus. Está na Bíblia, sim, mas o contexto dele nesta época foi outro. E eu vou traduzir para vocês, traduzindo no bom sentido, eu vou explicar o versículo. E porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Quer dizer, você que entendeu quem é Jesus, né, que é impossível, você que entendeu quem é Jesus e se converteu, e provaram o dom celestial, né, e teve comunhão com Jesus, porque você entendeu que ele é o Salvador, você se arrependeu, né, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e você foi batizado com o Espírito Santo, né, você recebeu ali poder para testemunhar, você creu de todo, porque Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, e o que nos convence do pecado é o Espírito Santo. Você se arrependeu, você viu, você entendeu que você é pecador, que você está desligado de Deus e que Jesus é o Salvador. Está falando que é impossível, Paulo. E provaram a boa palavra de Deus, né? E começou a se alimentar do conselho de Deus, da boa palavra, da Bíblia, e as virtudes do século futuro e as promessas do Senhor, porque ele diz que céus e terra passarão, mas a palavra dele não, que ele vai voltar, e quando ele voltar, não haverá mais pecado na terra, porque os pecadores serão destinados a um lugar. E assim, eu não vou entrar no mérito agora, mas de uma forma muito simples eu vou explicar. Os pecadores vão ser lançados no inferno e os justos herdarão a terra, uma terra renovada, onde não haverá pecado, e Jesus vai reinar aqui com vara de ferro. E nós vamos ter uma eternidade, não vai ter mais morte. A palavra fala que não subiu ao nosso coração aquilo que Deus tem preparado. Então, se hoje a gente vê um mundo de injustiça, que a gente fala, se Deus existe, por que isso, porque aquilo, não vai ter mais injustiça. Porque Deus permite a injustiça porque você tem o direito de escolher se você vai para o inferno ou se você vai ser salvo por Jesus e vai viver nesse reino que Ele tem preparado. Então Jesus veio para pregar a salvação, para salvar o pecador e preparar para este reino que nunca vai acabar. E as pessoas que não o reconhecem,
estão destinados à destruição eterna. Eu vou morrer, eu não acredito e vou morrer e vou... Não, você vai existir para sempre. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que sem Deus, é mais ou menos o que você vive aqui, só que é muito pior. Porque aqui ainda tem a graça. Imagina quando não tiver a graça. A palavra diz que serão atormentados de dia e de noite. É sofrimento, que não acaba mais. Em contrapartida, é alegria eterna para nós. A palavra também diz que aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado. Bom, voltando. Então, as promessas futuras são essas. Tá? E recaíram, quer dizer, a pessoa volta a recair, não é simplesmente pecar. É a pessoa querer pecar intencionalmente, querer falar e pronunciar, Jesus não é o Filho de Deus, eu não acredito nada nisso, isso é balela, isso é mentira, entendeu? Eu não estou nem aí, não, eu acredito nisso, eu não quero mais saber disso. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Então, quer dizer, uma vez que você reconheceu, se converteu, e como é que a pessoa sabe se isso aconteceu? Paulo está falando que é impossível quem foi batizado com o Espírito Santo e apostatou voltar. Mas Deus sabe quem foi batizado com o Espírito Santo e quem não foi. O Espírito Santo que convence do pecado. Às vezes a pessoa chegou numa denominação, foi no movimento, não entendeu nada, aceitou e tal, e está lá, e é um crente fraco, não entende, não tem experiência alguma, volta para o mundo e depois se converte novamente. Não, ela nunca se converteu. Ou se ela se converteu e caiu, o que Paulo está falando é que se ela apostatou conscientemente, impossível. Quando Jesus ele fala ali para os fariseus que testam ele, né, falam que ele estava expulsando os demônios pelo poder de Belzebu, os fariseus sabiam bem quem era Jesus e eles tinham ciúmes dele, porque ele é o Cristo. E estava predito pelo profeta Isaías 53 ou 51, salvo engano, que ele era como a raiz de uma terra seca, não havendo nele beleza ou formosura, que os homens fitando o olho desviavam, varão de dores, aprove ao Deus enfermá-lo. Então, os fariseus não podiam aceitar que ele veio como um homem humilde, que ele veio como um servo para morrer. Eles não podiam aceitar, mas estava predito pelos profetas. Mas na segunda vinda, agora, quando Jesus vier estabelecer o reino, aí ele vem como varão de guerra, como os fariseus queriam, mas não para eles. Eles vêm para os justos e para os salvos, para os que queiram na mensagem, porque ele veio para salvar. Agora, na segunda vinda, ele vem para julgar e para reinar. Nós vivemos o período da graça e o período da salvação. Você que escuta a voz do Senhor hoje, que ouve essa mensagem, se converta. Entregue os teus caminhos ao Senhor, não a uma religião, não a denominações, mas ao Senhor. Você pode sim frequentar uma denominação, mas saiba que você vai encontrar lá falsos profetas, falsos mestres, e o nosso mestre é Jesus. E para você estar fiel a Jesus e não fraco, você tem que ler a Bíblia, estudar, e o Espírito Santo que iniciou boa obra no teu coração, ele vai concluir, porque ele é fiel e é justo. Tá? Então, quando falam aqui, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que a pessoa que entendeu, né, como os fariseus ali, eles falavam, Jesus expulsava, eles sabiam bem quem era Jesus, e Jesus falou, olha, esse pecado não tem perdão, porque é contra o Espírito Santo. É diferente a pessoa que sabe quem é Jesus e nega e apostata. É escolha. Escolheu. E é isso que Paulo está falando. Fala que é impossível uma pessoa que experimentou o amor de Deus, que conheceu Jesus, que sabe quem ele é, apostatar, negá-lo, porque está consciente do que está fazendo, e depois se converterem novamente para a salvação. Os anjos que caíram, a Bíblia fala, um terço dos anjos do céu sabiam bem quem era Deus, quem é Jesus, e o negaram, apostataram. Eles não têm redenção nem salvação. A salvação é para nós. Os homens, eles são ignorantes, e Jesus ele veio para nos dar lucidez, para nos dar entendimento. E quem com entendimento nega Jesus faz a sua escolha. E Paulo está dizendo que é impossível ser renovado. Todavia,
Isto é com Deus, não é comigo. Agora você imagina numa igreja onde as pessoas estão acostumadas com um alimento mastigado, né, que às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim. Vem um pastor e prega uma mensagem como essa. Você imagina o prejuízo para as pessoas. E ele fala que as pessoas que saem da igreja expõem Jesus ao vitupério e não tem mais perdão. Sendo que pessoas às vezes saem da igreja por conta de ver heresias e apostasias, né? E as pessoas pensam assim, poxa, mas eu pequei hoje, eu pequei, olha, eu discuti no trânsito, ou eu me portei mal, olha, eu cheguei em umas vias de fato ali, e eu não queria ter feito aquilo, olha, eu discuti, tratei mal meu filho, sei lá. Então, nós somos pecadores, nós lutamos contra o pecado, ao contrário de quem quer permanecer no pecado. E a pessoa que escuta essa mensagem, que tem um conhecimento raso porque está acostumado a só fazer aquilo que o pastor determina, e não estuda a Bíblia, mas estuda só aquilo que o pastor manda, e é proibido de assistir outras pregações de outros pastores, fica um crente fraco, superficial. E aí fica com dúvida, pô, será que eu estou salvo? Pô, mas eu tinha saído da igreja uma época, me esfriei, voltei, perdi a salvação? A pessoa fala, perdeu, expôs ao vitupério. Misericórdia. Tinham irmãos na igreja que falavam assim, pô, mas será que eu saí e voltei? A pessoa às vezes se afasta por vários motivos. Não quer dizer que ela negou Jesus. A pessoa que negou Jesus fala assim, não, Jesus não é o Filho de Deus, eu não creio mais nisso, agora eu creio nisso. Às vezes você até foi por caminhos ruins, como Jonas se afastou de Deus, né? Foi para o caminho oposto, como o filho pródigo. Mas não quer dizer que você rejeitou Jesus. Falou, Jesus não é o Filho de Deus, isso é mentira. Isso seria apostatar, você rejeitar Jesus. Agora, quanto à salvação, Paulo falou isso. Sinceramente, Deus é tão maravilhoso, Ele é tão amoroso, que eu não ouso falar que Paulo está totalmente certo, porque isso está na economia do Senhor Jesus. Eu não ouvi Jesus falar isso pessoalmente. Eu ouvi Paulo, o apóstolo, falar. E eu retenho o que é bom. E eu, com temor, analiso essa mensagem. Mas quanto ao contexto, a igreja vinha passando, na época de Paulo, por uma perseguição. E as pessoas eram presas nas arenas, para a arena de Roma, lá o Coliseu, onde o pessoal vai tirar foto na Itália, cristão até, tirando foto no Coliseu. Você tiraria foto num lugar onde teu pai foi morto, esquartejado, comido por leão? Que falta de discernimento, né, meu irmão? Mas isso é ignorância, porque se você tivesse conhecimento desse espetáculo, você jamais tiraria uma foto naquilo lá. Aquilo é um monumento de afronta. Aquilo é uma vergonha. É como os locais de holocausto dos judeus da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. É um local terrível. É uma vergonha aquele lugar. Bom, então os irmãos eram levados para lá e eles eram comidos por leões, famílias inteiras. Só que para eles não terem esta morte, era simples. Eles só tinham que falar que Jesus não é o Filho de Deus, que eles negavam a Jesus e assinar um documento. Eles tinham que apostatar da fé. Quanto a esses que Paulo fala, mas os irmãos morriam nas arenas. Eles não assinavam, glória a Deus. Você pensa como eles conseguiram isso? Porque o Espírito Santo, ele está vivo e nós não estamos órfãos. Jesus, ele está com o Pai, mas o Espírito dele está aqui. Ele está aqui, ele que nos faz vencedor. Não é a nossa força, não é o nosso mérito. Então, se a gente tiver que passar por qualquer situação, se ele estiver com a gente, ele nos dá força. Você já tomou um remédio, por exemplo, quando você está muito nervoso, um calmante? Uma anestesia para passar por um procedimento odontológico que tira a tua dor? Ou, por exemplo,
Você já passou por um procedimento cirúrgico em um hospital, uma endoscopia e tomou anestésico e apaga? O Espírito Santo, ele te dá a capacidade de passar pelos momentos mais difíceis da tua vida, pelo fogo, pela água, por qualquer situação, porque ele é Deus forte, ele é poderoso e ele estará contigo até o fim. Quando você morrer e estiver no desconhecido, sem ninguém, só você e a sua alma, ele estará contigo, porque ele está contigo agora. Ele estará sempre contigo. Por isso na palavra fala em João: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí depois, aquele que crê em mim nunca morrerá. Você que aceitou Jesus, você está vivo agora. Este corpo aqui, que envelhece, isso é uma roupa. Isto perece, porque tem pecado. Mas a tua alma, o teu espírito é para sempre. É para sempre. Glória ao nome de Deus. A tua salvação, tenha certeza dela. O que te salva não é uma denominação, uma igreja, um pastor, homens, irmãos. É o Senhor Jesus. A tua fé tem que estar nele. E você tem que fazer a vontade dele que está descrita na palavra. Na palavra de Deus. Você não tem que ser um religioso. Você pode sim frequentar as denominações, as igrejas, mas não como um crente fraco, sem fé, morto, oco, sem semente, mas como o templo vivo do amor de Deus. Você é a igreja. E quando a igreja se reúne num lugar, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Glória a Deus. É como você pegar um fósforo aceso, tá com fogo. Aí você junta outro fósforo, forma uma labareda. É isso, meu irmão. Tenha certeza da tua salvação. Então, quando foi trazida uma mensagem como essa, qual é o objetivo? Qual é o objetivo, meu irmão? Quem está por trás disso? Quem é que tem a vontade de magoar as pessoas? De fazer com que as pessoas se entristeçam e morram? Que veio para roubar, matar e destruir? Quem é? Quem é? É a serpente que estava pregando para Adão e Eva. Ali eu comecei a senti-lo, a ter profundamente o discernimento. Não, isso está errado. Porque eu li e estudava a Bíblia. Eu ia perguntar, as pessoas respondiam mais ou menos e me botavam de lado cada vez mais e mais. Então, se você é um crente que está firmado na palavra, não aceite a heresia e a apostasia. Tenha certeza da tua salvação. Isto é libertador, porque o que nos dá ansiedade e tristeza é nos preocupar com o dia de amanhã, é saber, será que eu estou salvo? Você está salvo, você crê em Jesus, você aceitou Ele na sua vida, você está salvo. Você precisa estudar a Bíblia todos os dias, se alimentar dela, ler a palavra de Deus, para estar firme, para não ser enganado por falsos profetas, por lobos em pele de cordeiro, por pessoas que uma vez, como está descrito aqui, estiveram iluminados, mas caíram, exporam Jesus ao vitupério e estão cheios, desocupados, e foram ocupados por 7 piores, que a palavra fala, 7 demônios piores, e estão fazendo a sua obra, que é roubar, matar e destruir. O fardo de Jesus é leve, o jugo é suave. Não quer dizer que ele apoia que você continue sendo um pecador, não. O irmão te ensina com amor o que é o pecado e te ajuda a lutar contra o pecado, mas a escolha de lutar contra o pecado é sua. E quem permanece na iniquidade, que sabe que é pecado e escolhe o pecado, é escolha. É escolha. Isto é pessoal. Jesus, ele fala a respeito dos dons espirituais no livro de Coríntios, são 9, mas ele fala, Paulo fala, né, por meio de Jesus fala pelo meio de Paulo ali naquela situação, ainda que se fale a língua dos homens, tem até um Renato Russo, né, do Legião Urbana, fez aquela música, né, ainda que eu essa música é a palavra da Bíblia, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, sem amor, nada seria. Jesus é o amor. Se você não está ligado a Ele, você não ama. Você não tem amor em você. O teu amor é... Mas o amor de Deus, ele permanece para sempre. O amor de Deus, ele permanece para sempre. O amor de Deus é vivo e é real.
E é o que nos torna vivos, estarmos ligados a Ele por meio deste amor, estarmos ligados ao amor. Nós sentimos falta do amor de Deus. Quando nós estamos muito tristes, dobramos o nosso joelho e Ele derrama o amor e as lágrimas caem, Ele colhe as lágrimas. Então eu espero ter esclarecido para você, não tenho dúvida da tua salvação, não sinta dúvida. A dúvida, ela vem daquele que pregou no Jardim do Éden, aquele que incorporou a serpente. Mas a certeza, ela vem daquele que fez todas as coisas, aquele que criou o homem. A certeza vem de Deus, vem de Jesus, Yeshua. Ele é o nosso Salvador. Tenha certeza. É isso. Não se preocupe que se você sair da igreja, você está em pecado, você vai morrer. Você vai morrer sim, se você deixar de ler a Bíblia, praticar o que está nela, orar e vigiar, e crer em Jesus. Sim. E quando a gente fica em casa, é mais difícil mesmo. É mais difícil porque nós somos preguiçosos. A gente só busca quando está sofrendo, né? Eu falo por mim mesmo, tá? Mas Deus, Ele não te chamou para ser um religioso, um ocupante de banco de igreja. Se você está numa igreja, numa denominação, seja um palito de fósforo aceso, busque a Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Leia a palavra, ore e vigie todos os dias. Retenha o que é bom. Se desvia da aparência do mal. Seja uma cabecinha de fósforo acesa. Ou cabeça de fósforo. Eu estou parecendo a cabeça de fósforo. Tá bom, meu irmão? Ficou uma mensagem longa, mas é um assunto complexo. Não tinha como falar pouco disso. Tá? Que Deus te abençoe. Que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo possam repousar sobre você, sobre nós, sobre a Igreja de Cristo, agora e até a volta em glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.